Mas a gente tem um ano todo aí para poder recuperar a nota aí, não tem problema não. Só um pouquinho. Então, gente, o tema do caso 3, vocês já estão vendo aí na tela, inclusive, é de sexologia forense. A sexologia forense é um dos temas mais que causa arrepio nos médicos legistas, porque é um tema um pouco mais complicado. Pesado. Pesado. A N1 foi mais fácil, né? Aí, geralmente, a N2 é mais difícil. E a N3 é mais difícil e a N4 é mais fácil. Então, é nessa ordem aí, né? Geralmente, o pessoal que precisa de nota na N4 é mais tranquilo. Causa alguma repulsa ou alguma coisa assim nos médicos legistas, inclusive, porque é um tema mais difícil de ser abordado, é um tema, às vezes, que gera dúvida. Não são muitos livros que trazem assim, sobre a prática, ele traz mais fundamento em si. E o nosso objetivo aqui não é que vocês saiam como médico legista. O objetivo é que vocês tenham noção, pelo menos o mínimo necessário para que possa, de alguma maneira, conduzir ou avaliar esse tipo de lesão, tá bom? Então, já teve o caso aberto, né? Que eu tô devendo uma aula, semana passada eu não pude dar aula, então a abertura de caso já teve, não foi? Ou não? Já, né? Mesmo assim, vamos ler de novo, que a aula é minha. Teve sim, professor. Alguém pode ler aí, por favor? Valentina. Posso ler? Foi mal. Pode ler. Não, pode ler. Pode ler. Valentina, 17 anos e 6 meses de idade, participou de uma festa em uma famosa chácara da cidade de Porto Velho. Durante a festa, ingeriu bastante bebida alcoólica. Acorda às 14 horas do dia seguinte da festa, com múltiplas escoriações avermelhadas em região pélvica e medial das coxas. Nota uma camisa amarrada em seu antebraço direito, com presença de saturação de sangue na peça. Vai então para casa e sua mãe, Dona Fátima, leva ao pronto atendimento. Ao exame, nota-se ferida em face posterior de antebraço direito, em sentido transverso, de bordas regulares, sangrante, fundo limpo, profundidade maior no centro do que nas extremidades e incapacidade para realizar a flexão do punho e dos dedos 2, 3 e 4 quirodáctilos. Apresenta-se descorada, uma cruz para 4, pulso igual a 110 batimentos por minuto, pressão arterial de 110 por 70 milímetros de mercúrio, afebril, abdômen inocente, ABCD do trauma sem alterações, estável hemodinamicamente, foi submetido à lavagem do ferimento, anestesia local e síntese. Queixa-se de fortes dores em região pélvica, ardência em região vaginal ao urinar e de ter notado um sangramento de pequena monta na sua roupa íntima. Recebe alta médica com orientação de retornar com o ginecologista e realizar exame no IML após sair do pronto atendimento. Dito isso, comparece ao IML para exame de corpo de delito na modalidade constatação de conjunção carnal e ou práticas libidinosas, e diz não lembrar do que ocorrera na festa. Informa que sua última menstruação ocorreu há 15 dias e que sua última relação sexual consentida com o namorado ocorreu há 2 dias e que não utilizaram preservativo. Pede, inclusive, para que não contemos nada ao namorado. Ao exame, nota-se ímen ovalado, de orla média e ósseo estreito, com lesões cicatrizadas às 3 e 9 horas e ânus com tonicidade preservada, apresentando fissura anal às 5 horas. Foram coletados materiais do fundo de saco vaginal, além de 40 ml de urina. A menor foi encaminhada à maternidade municipal para receber profilaxias para ISTs e gravidez. Os testes laboratoriais realizados na secreção vaginal foram positivos para PSA e espermatozoides, negativos nas regiões anal e perineal,
para PSA, espermatozoide fosfatase ácida. Os testes realizados em secreção oral foram positivos para PSA. O exame de urina foi negativo para gravidez. Semanas após o episódio da festa, Valentina comparece ao consultório do Dr. Walter relatando atraso menstrual e uma dor abdominal intensa, de início súbito a 12 horas, que piora com o movimento, associada à fadiga, inapetência, distensão abdominal, disúria e corrimento vaginal. Ao exame especular, mostrou colo uterino friável, com saída de secreção purulenta e fétida. No toque vaginal, o colo era discretamente doloroso à palpação. Ao ser questionada sobre o uso de preservativo, relatou que não utiliza com frequência. Valentina relatou que usa pílula pós-coito, levonorgestrel 1,5 mg, quando não faz uso do preservativo. Alegou também que fez uso de nistatina, creme vaginal, por 5 dias, e fluconazol, 150 mg, 2 comprimidos, 1 por semana, porém sem melhora do quadro. Dr. Walter solicitou beta-HCG qualitativo, cujo resultado foi positivo, e ultrassonografia transvaginal, que não identificou saco gestacional no interior da cavidade uterina, observando-se uma mínima quantidade de líquido livre na cavidade pélvica. Durante a consulta de sua filha com o ginecologista, Dona Fátima aproveitou a oportunidade e o questionou sobre exames de rotina que ela deveria fazer e disse que há 10 anos não realiza nenhuma consulta médica, tampouco exame preventivo. Com uma certa preocupação, o médico ginecologista solicitou densitometria óssea, Papa Nicolau e mamografia. Como alteração nestes exames, verificou-se uma mamografia BIRADS 4A, a densitometria estava adequada para a faixa etária. O exame de Papa Nicolau evidenciou a presença de células escamosas com núcleos aumentados de volume, contornos irregulares, cromatina hipercromática irregularmente distribuída e halo claro perinuclear. Diante deste achado, foram solicitados 2 exames complementares pelo ginecologista e encaminhada para o serviço de mastologia no Hospital do Amor Amazônia, para tomar de conduta. Foi mal, o gatinho aqui tá brincando. Beleza, muito bem. Um caso longo, né? Um caso extenso. Parece uma questão minha da prova. E aí, pessoal, o que vocês acham? Que, com relação à medicina legal, lógico, né? Não vamos falar de patologia, de radiologia, não. Valentina, 17 anos. Eu Pode falar. acho que a gente vai ver essa questão, né, de como descrever os achados e também os exames que a gente deve solicitar, por exemplo, o PSA, pesquisa de espermatozoide, enfim, para a gente conseguir perceber, saber descrever e conseguir perceber se houve realmente essa conjunção carnal. Certo, perfeito. Conjunção carnal, eu gostei. O que é conjunção carnal, gente? Quando há o ato de penetração. Quando há o quê? Quando há penetração, Penetração do que onde? pênis e vagina. Pênis e vagina. Penetração de pênis na vagina. Isso aí chama conjunção carnal. É quase poético, né? Conjunção carnal. Então, verificar se houve conjunção carnal é um dos atos médicos legais, né? A gente vai precisar verificar isso. O que a gente precisa saber para ter certeza, ou pelo menos dar indícios que ocorreu uma conjunção carnal? Seria o rompimento do ímen? O rompimento do ímen é uma delas, né? O rompimento do ímen, em alguns periciandos, a gente vai verificar e aí ele vai dar um grau de certeza se ocorreu realmente isso. Mas nesse caso, Mas eu acho que no caso dela, né? uhum, Com o ela já- namorado. No caso dela? No caso dela o quê? Não ouvi. É porque ela já daí- tinha namorado, ela já tinha Relação relação sexual. sexual, né? Então, o ímen dela já estava rompendo há um certo tempo, né? Então, Ela teve relação com o namorado, inclusive, alguns dias antes, né? Acho que foi na noite anterior, não foi isso? sim.
É, dois com o dias, eu acho que namorado falou. há 2 dias antes. Nesse caso, não dá pra saber se o filho é do namorado ou se teve alguma coisa em relação à festa, né? Também, né? Quem é o pai, né? Sim, Quem é o professor, pai? A gente vai ter que eu saber se fiquei, aconteceu alguma coisa na festa também, né? A gente não confirmou isso ainda, né? professor, eu Oi. fiquei em dúvida, porque ali na parte do caso ele fala, né, com lesões cicatrizadas às 3, 9 horas, e o que significaria isso, exatamente? É em relação realmente ao tempo que levou, porque daí dá para ter dá para estimar, né, que não foi com o namorado, que foi na festa, daí se é comprovar que ela estava na festa. Na presença de Boa vinho? pergunta. É boa pergunta essa. O que que significa esses horários aí? É O que só que a vocês acham? localização? É só a localização. Isso. Perfeito. É a localização espacial e não temporal da lesão. O ímã como se fosse um relógio. E aí, um relógio analógico, né? Claro. E aí, a localização da ruptura do ímã a gente descreve de acordo com as horas, certo? Meio-dia, 6 horas, entendeu? Então, assim, o colega verificou que tinha uma lesão ali cicatrizada às 3 e às 9, né? Então, nos dois, no leste-oeste, vamos dizer assim, né? De um lado e do outro, certo? Eu já recebi questionamento, inclusive, de delegados. A gente coloca isso no laudo e a gente coloca explicando isso, ruptura imenal às 6 horas. Aí eu coloco entre parênteses ainda, ou então entre vírgulas, considerando a referência analógica, considerando a referência de um relógio analógico, ou seja, referência espacial e não temporal. E a gente recebeu algumas vezes questionando como é que a gente sabia com precisão a hora do evento. E não tinha relação com a hora do evento, né? Tem relação simplesmente com a localização do IME, tá? O mesmo pode ser usado na região anal. E aí a gente utiliza isso sempre na posição ginecológica, tá? A referência é essa. Que tem outras posições, na posição de Siemens, né? Que vocês sabem, tem outras posições, aí o relógio muda de lugar, né? Então, sempre utilizando a posição ginecológica. Mas a gente não tem certeza, pessoal, se teve realmente a conjunção carnal relacionada ao quê? A algum delito. Porque a Valentina pode ter tido uma relação consensual, né, com o seu namorado. Ela até relatou ali que teve. E a gente pode achar ali indícios de uma relação que não foi de um crime, que não foi de nenhum delito. Foi de uma relação que ela quis ter com o seu namorado. E aí? Ela fala que não lembrou nada. Ela fala aqui, ó, não, disse não se lembrar nada do que aconteceu na festa. Ô, professor, mas assim, não tem uma característica diferente de uma relação consentida do que uma forçada? Não fica uma característica diferente? Perfeito, fica. No caso dela, será que ficou? Será que ela estava consciente pelo fato dela nem lembrar do que aconteceu? É, também tem essa, né? Que ela poderia estar apagadona e não ter lutado. Não sei, mas aí não ia ter lubrificação, ia machucar do mesmo jeito, ia ter alguma escarificação, alguma coisa, né? O que ela queixou ali no começo foi o quê, ó? Queixa-se de fortes dores na região pélvica, ardência em região vaginal e a urinar, e de ter notado um sangramento de pequena monta em sua roupa íntima. Então, é compatível? É compatível com o histórico de corrupção carnal, enquanto ela não lembrava, ou estava apagada, ou tinha tomado realmente bebida, ou alguma droga, e assim por diante, né? O pessoal coloca droga em festa, né, geralmente, né? Coloca droga em bebida, às vezes, com o objetivo da pessoa ficar desmaiada ou ficar desacordada e cometer alguns atos realmente de condição carnal ou outros. Isso aí não é raro de se ver, viu, gente? Final do ano passado, fiz um caso assim, um exame no ML, que em época de pandemia, o pessoal estava numa festa, e aí a moça acordou no dia seguinte, não lembrava de nada, lembrava que estava na festa, mas não lembrava de nada, do que tinha acontecido, de nada, e acordou só com uma camisa que não era nem dela, é de outra pessoa. Então, acordou assim.
E não lembra se aconteceu relação sexual, se teve alguém que se aproveitou dela e por aí vai. Inclusive, essas drogas o pessoal chama como? Como é que é comumente chamada? Boa noite, Cinderela, né? Boa Noite Cinderela. Aí eu te pergunto, Euler, por que chama de Boa Noite Cinderela se quem dormia era a Bela Adormecida? Eu sou pai, cara, agora eu sei essas coisas. Antes eu não sabia. Fica a dúvida, né? Por que chamaram de Boa Noite Cinderela? Pois é, né? Verdade, professor. Prof, parece que é porque na época que surgiu essa droga tinha um programa, acho que era do Silvio Santos. É isso mesmo, eu vi sobre isso, Era isso aí. Eu vi sobre isso também. Tinha um programa do Silvio Santos que o nome era esse, né? Boa Noite Cinderela. Na década Parece que ele dava tipo um dia de princesa pra menina, alguma coisa Exato, assim. Mas mesmo assim não faz alusão, né? Porque com certeza não seria um dia de princesa para a pessoa. Com certeza não. E aí ele falou aqui, gente, que coletou outras coisas, né? Teve presença de PSA, espermatozoide, fosfatase ácida. Essas coisas aí, geralmente, será que ficam presentes numa condição carnal? Eu estou fazendo pergunta aqui de maneira aleatória, sabe? Mas o que, assim, de maneira geral, o que a gente precisa saber, na verdade, sobre o caso? O que a gente precisa identificar? Que maldade, hein? No chat aqui. Usar os do exame pericial, né? Os atos do exame pericial, né? O que mais? Se há vestígios de marcas, de edemas tipo, da unha do criminoso, alguma coisa assim? Pode ser também. Esse vestígio também a gente encontra. Vestígio de violência também. No caso, ela tinha, né? Vestígio de violência. Nos casos das pessoas que não podiam responder, como pode ser o caso dela, que tomou algum Boa Noite Cinderela, ou que fez uso, inclusive, de álcool. Às vezes o álcool a pessoa paga, né? Não precisa nem ser nenhuma droga, assim. Às vezes o próprio álcool a pessoa paga e é suficiente para a pessoa cometer algum ato nesse sentido. E aí, às vezes, o que a gente encontra são marcas pequenas de lesão, diferente daquela pessoa que luta, né? Que briga para que não aconteça aquela violência. Então, as marcas, às vezes, é muito mais evidente. Ou então, quando a proporção do agressor e da vítima é muito grande. É muito comum nos casos de criança, né? As crianças, quando são vítimas de abuso, a gente tem uma proporção muito diferente entre o agressor e a vítima. Então, as marcas, as lesões são mais fáceis de ver, né? Mais nítido, né? Professor, deixa eu perguntar, cabe ao legista pedir exame toxicológico? Cabe ao legista. Esses dias um colega, inclusive, me ligou. Um rapaz foi vítima de overdose de cocaína e ele perguntou se precisava fazer autópsia, né? E aí eu falei, não, tem que fazer autópsia para a gente verificar, né? Porque nesses casos a gente também faz, né, o exame de sangue, de urina, para verificar qual foi a causa da morte. Nesse caso, o rapaz tinha morrido. E a dúvida do colega lá era o seguinte, pô, mas eu já estou no meu plantão aqui e eu tenho certeza que foi droga. Eu tenho certeza que foi isso. Eu não posso simplesmente fazer a DO e continuar com o exame aqui, ou por que eu tenho que mandar para o ML? Então, no mesmo caso de autópsia, assim como nesses casos de sexologia, a gente não pode delegar para o outro a nossa função. Se ele quiser fazer o exame lá de droga, ele pode fazer. Não é ilegal, não. Mas é uma atribuição inerente à função do médico legista, certo? Porque envolve o quê? Há um possível crime. E medicina legal é o quê? É a medicina a serviço do direito. Então, a gente precisa mostrar para quem ofereceu a denúncia, para quem seja, quais são as causas que pode ter ocorrido algum crime. Sempre que aconteceu uma condição carnal, é crime?
Não, né? Agora, uma condição carnal que a pessoa não estava com consentimento de praticar aquele ato, aí é crime. Que é o que comumente a gente chama de estupro, né? É o estupro. Aham. Entrando nesse assunto, o que é o estupro? Como é que eu vou saber o que é o estupro? O que não é o estupro? A gente precisa saber o quê? Se teve ou não consentimento da vítima. Exato, e a gente precisa definir o que é o estupro. Quem vai definir isso é o quê? É o Código Penal, né? Vai dizer o que é o estupro, o que não é o estupro. A gente precisa conhecer algumas coisas da lei que falam Professor, o que é o crime. Oi, pode falar. por exemplo, essa menina aí de 17 anos, ela é de menor. É considerado um estupro mesmo? Como Boa posso pergunta. falar? Essa pergunta vai estar na minha pergunta aqui no final. Se eu estou perguntando também, então não vou responder. Vou esperar que alguém responda. Ah, para mim é, né? Não sei. Conforme a Faz lei. diferença? Faz diferença abaixo de 18 anos, com 12 anos, com 20 anos? A Quero sabe. A Quero está se coçando para responder aí com você. Não, professor, eu fico agoniada quando estupram, violam a língua portuguesa, a gramática. Como? Como Eu viola? fico agoniada quando violam a língua portuguesa. Quando falam como? De menor. De menor? É complicado. Pelo amor de Deus, Tarek, é menor de idade que fala. Falar de menor, Eu misericórdia. sei, é menor, eu sei. É vício de linguagem, é vício de linguagem. Isso. Ninguém fala tudo certo. Tarek, eu e você, Tarek, tem que deixar que Sharon louca da cabeça. É nós, vai, Sharon. Mas assim, é engraçado. Nada, eu sou chata, foi minha criação, Beleza. porque a minha mãe, ela sempre foi muito exigente comigo, né? Com a gramática, com a língua portuguesa. E aí depois ainda fiz direito. Então, no direito, você tem que falar bem. Então, ai, menina, ai, foi mal. Mas é engraçado, assim, né? É engraçado isso. Porque assim, eu liguei esses dias no MP para falar com um funcionário que estava lá, né? E aí a pessoa atendeu e eu perguntei se ele estava lá. Aí o cara falou assim, nós trabalhamos juntos. Aí eu falei assim, você pode chamar então? Aí ela falou, não, nós trabalhamos no passado. Só que esse verbo ele não consegue, né? O trabalhamos pode ser agora ou pode ser no passado. E aí eu tava tentando lembrar aqui que um rapaz que limpava a piscina lá em casa, ele não usava essa expressão assim, ele usava trabalhamos e trabalhemos. E, assim, ele pode ser humilde, mas, cara, faz todo sentido. Porque o trabalhamos quer dizer que é no passado, e trabalhemos é hoje. Então, assim, ele flexionou o verbo de uma maneira que a língua portuguesa deveria usar, entendeu? Porque me fez confundir quando um cara falou, nós trabalhamos juntos. Ele estava se referindo que trabalhou antes, né? Algum dia. E eu pensei que era naquele momento. Coisas da língua portuguesa. Se ele tivesse falado trabalhamos, eu ia entender na hora. Perfeitamente. Mas, gente, a gente precisa ver isso também no Código Penal, tá? Eu falei que a gente não ia ler mais de maneira extensa os códigos, mas tem algumas coisinhas que a gente vai precisar ler também. Inclusive, tem uma nova... Se eu não me engano, abaixo de 14 anos, mesmo que seja consentida, se configura como estupro, quando a pessoa é menor de idade. Mas, acima dos 14 anos, já é um pouco mais... já envolve outras coisas. Não é assim, Thiago? Isso é estupro de vulnerável. Porque considera-se que ele é vulnerável. Ele não tem como se defender. Então, considera-se estupro de vulnerável. Exatamente, isso mesmo. O Euler colocou aqui, a Sharon falou, e a Estela falou também. É nessa linha mesmo, tá? Nós vamos falar um pouco mais adiante. Professor, a vulnerabilidade nesse caso seria pela falta de ciência ou de
ingenuidade talvez seria, não sei O se começo seria, da sua pergunta eu não consegui ouvir. Matheus, você pode repetir? essa vulnerabilidade estaria baseada no fato da criança não ser dotada de uma ciência, de uma Isso. sabedoria, uma Ela não tem noção, ela é ciência. vulnerável, ela não tem consciência do que ela está fazendo. A lei entende que acima de 14 anos, ela já teria consciência de fazer. Então, se ela fizer de maneira consentida, se ela quiser fazer, ela pode fazer que não é crime, certo? Agora, olha só, a lei autoriza, né? Autoriza não, né? Não é ilegal uma pessoa acima de 14 anos ter alguma relação sexual, mas é ilegal beber álcool e dirigir, né? Só pode com 18 anos. Mas sexo pode com 14 anos, né? É umas coisas que não faz sentido. Enfim, não é que é obrigado, é que não é ilegal, né? Só é crime o que está escrito na lei, né? O que não está escrito não é crime, né? Então é isso mesmo. Ela não tem do que ela pode fazer, não tem consciência do que ela está fazendo. Ah, professor, mas tem gente que tem 20 anos e não tem consciência do que está fazendo. Concordo. Verdade, Matheus. Tem gente que tem 20, 25 anos e ainda não tem consciência. E aí, às vezes, tem alguma enfermidade, né? Às vezes tem alguma doença que a torna vulnerável com o passar do tempo. Ela tem uma vulnerabilidade permanente. Esses casos também a lei enquadra, tá? Não quer dizer que o vulnerável é só a criança, só é aquela pessoa que tem abaixo de 14 anos, não. Os vulneráveis são vários. A gente vai falar mais sobre isso depois. Tá bom? Alguém já assistiu aquele filme? Fale com Ela? É um filme espanhol do Pedro Almodóvar, eu acho. É um filme legal, cara. Eu acho que o Pedro Almodóvar é o mesmo que fez aquele filme A Pele em que Habito, que é com Antônio Bandeiras. É bizarro, assim como Fale com Ela, é um filme assim que choca a pessoa, né? No filme Fale com Ela, é um enfermeiro que toma conta de uma mulher que está acamada, em coma, e aí ele cuida dela o tempo todo, limpa, dá banho, tudo, e acaba se apaixonando por ela, mesmo sem ela ter qualquer reação por ele. E ele pratica conjunção carnal com ela, né? E ela em coma, entendeu? E esses casos também são enquadrados como vulneráveis. A pessoa não pode responder, ela está em estado comatoso, não tem como ela responder ou se defender de qualquer maneira. Então, mesmo que ela seja maior de 14 anos, não tenha nenhuma doença mental, assim por diante, ela está num estado vulnerável, mesmo que seja temporário, certo? E aí a gente aplica ao caso aqui agora. Será que a Valentina, pelo fato de consumir álcool, bebida alcoólica ali, ou droga, ou qualquer outra coisa, ela não estava num estado parecido com o da moça em coma? Ela podia Sim, se responder, ela estava entender, né? sem consciência, né, dos atos, do que estava acontecendo, ela estava exposta, estava vulnerável. Exatamente. Então, se for comprovado isso, a gente não fez o exame dela ainda, a gente está analisando aqui as coisas. Se for comprovado isso, então assim poderia enquadrar, né? Que teve um estupro de vulnerável. Então, ela não podia responder por ela ali, mesmo que seja por droga e por aquilo. Ah, professor, eu vou responder logo porque sempre me faz essa pergunta em toda a aula, então já vou responder logo. Ah, professor, mas eu saí com a menina, eu bebi e ela bebeu, os dois destruíram na bebida, os dois apagaram, e os dois tiveram relação sexual e acordaram no outro dia sem lembrar nada, os dois. E aí, é crime? É quem chegar primeiro na delegacia, fizer a ocorrência? Não. Nesse caso, a pessoa também não conseguia responder por ela, né? Como é que ela vai responder por aquilo, né? Existe Ela não teria culpa subjetiva, né? existe muito esse critério de compensação, né? Não tem como. É diferente do cara que, eu não vou nem entrar nesse método, mas é diferente do cara que bebe para tomar coragem e ir lá matar o outro. Aí é diferente, certo? Mas nesse caso, os dois estavam de maneira consentida, mesmo que não respondia por eles. Então, dificilmente vai ser
enquadrado como crime, tá? Só se uma pessoa tiver abaixo de 14 anos. Aí, independente disso, aí é crime, e o outro não, tá bom? Ah, professor, se os dois estiverem Não, abaixo... professor, eu não entendi. As Ah, duas pessoas menor de idade, é? De não, menor? maior. Ah, entendi. De menor, é. Enchendo o saco da fera aqui. Não, as duas maiores de idade, tá? Então, bora lá. Então, vamos ver o que a gente precisa saber aqui. Ô, professor, deixa eu perguntar. Oi, pode falar. O legista ele vai definir foi estupro, não foi estupro, não, né? Ele só vai mostrar. Pode dizer. Ele não vai tipificar na lei, falar assim, teve um crime, artigo 213 do Código Penal. Não. Ele vai dar elementos no seu laudo que confirmem ou que afastem que teve uma conjunção carnal relacionada a algum delito. Ele vai dar todos os elementos no laudo, isso quando for possível. E aí o delegado, baseado no laudo, vai falar, opa, então aqui é estupro de vulnerável, aqui é outra coisa, e ele vai enquadrar como ele achar que tem que enquadrar. Quem bate o martelo é o pessoal lá, o juiz, o O delegado. delegado que vai oferecer a denúncia, né, nesse caso. Tá bom? Entendi. Às vezes pode ser juiz, tá, gente? Mas eu tô falando do feijão com arroz, geralmente é o delegado. Mas pode ir direto para o juiz e o juiz que vai direto para ele lá, tá bom? Então, objetivo: distinguir os diferentes crimes contra a liberdade sexual. Eita, professor, a gente só falou de estupro aqui, tem mais coisa? Tem uma porrada de coisa ainda para a gente falar aqui que é entendido como crimes contra a liberdade sexual, tá? Definir o crime de estupro, que engloba, inclusive, os crimes contra a liberdade sexual, tá? E conhecer os elementos probatórios do crime de estupro e noções da prática pericial e sexologia forense. Conhecer esses elementos para poder afirmar ou negar, ou às vezes ficar sem elementos, do que pode ser relacionado a algum delito ou não. Tá bom? E onde que a gente vai achar isso, né? Onde vamos achar? No Genival Veloso França, capítulo 8, tá bom? No Código Penal, no artigo 213 até 216, mamão com açúcar, bem pequenininho, e na lei de importunação sexual, que é uma lei recente. De que ano ela? Que eu me esqueci aqui agora. Alguém coloca no Google aí? Meu Google tá coisado aqui. Deixa eu ver. Tá aqui 2018. 2018, é isso mesmo. Abri aqui também. Tem uma lei recente de 2018 que foi criada para enquadrar alguns crimes que antigamente não era enquadrado, cara. Antigamente não era enquadrado. E aí foi criada uma lei para poder tipificar, né, como fala, alguns crimes. Antigamente a pessoa fazia alguns atos antes de 2018 e não era crime. Não era enquadrado e a pessoa ficava livre. Então, por esse motivo, foi feita essa lei de importunação sexual. Alguém sabe do que eu estou falando? A Sharon já balançou a cabeça ali. Alguém sabe, além da Sharon? Seria, você está perguntando dessa lei, né, de importunação sexual? Isso, Rebeca. E o caso de, por exemplo, no transporte público, né, no ônibus, um homem se masturbar, por exemplo, na frente de outras pessoas, principalmente mulheres. Isso, exatamente. Foi exatamente isso que ocorreu, inclusive. Um rapaz estava no ônibus, ou no metrô, não lembro agora, mas acho que era um ônibus, e ele se masturbou e ejaculou numa pessoa que estava na frente dele. E aí a pessoa ficou brava, fez a ocorrência policial, denunciou, fez aquilo tudo, e não tinha crime não era crime, não tinha previsão legal para isso. E a partir de 2018, foi criada uma lei com alguns artigos que vocês vão ler, certo? Essa aula é mais para poder a gente ver a parte, para apresentar a vocês os casos, aonde ler, aonde pegar esse conhecimento, mas aí a partir de 2018 foi crime. Então, assim,
É lógico que não tinha mais como o cara ser preso, certo? Não tinha como. O que aconteceu no passado não tem como ele ser preso de novo. Mas, infelizmente por um lado, infelizmente por outro lado, depois ele foi preso por algum motivo também de crime sexual. Então, não ficou barato. Legal também que teve a inclusão do estupro coletivo, né? Porque no Código Penal, né, eles praticamente só definiam o que era o ato e era supostamente por uma pessoa, né? E esse tema aí também, Cheryl, ele foi definido a partir de um evento, né? Do evento daquela menina da favela que alegou que 20 e poucas pessoas tiveram conjunção carnal com ela, que filmaram, que mandaram um vídeo, aquilo tudo. Então, foi a partir desses eventos também que foram criados essa lei e esses artigos, tá bom? Pode ser que alguém cometa algum crime hoje que não esteja aí? Pode ser. Às vezes ninguém pensou, ninguém fez nada e pode ser que cometa, tá bom? Que não seria crime, né? Seria só um ato, né, que não era crime. Então, o capítulo 8, gente, vocês ficam ligados no livro do França, que está escrito capítulo 8 e tem uns itens, tá? Tem uns itens. Inicialmente, é só o item 18 e o item 19 para a gente ler, tá bom? O item 20, por hora, não tem necessidade de ler. E depois a gente vai fazer um adendo sobre aborto, o aborto legal e o aborto criminoso. Tá bom? E a lei... eu tinha colocado aqui, eu tinha esquecido. Que foi deixa eu ver se eu dei zoom aqui. A lei... Cadê aqui? Vocês colocam no Google e coloca Código Penal, que vai estar a lei atualizada, tá? Não precisa vocês baixarem o Código Penal inteiro, não, aí, ou qualquer coisa desse sentido. Então, comprar o código, pelo amor de Deus, coloca no Google aí, Planalto, vai estar o código atualizado. Aí vocês estudem do artigo 213 a 226. Beleza? E aí tem algumas perguntas que a gente vai precisar responder, certo? Diferença de conjunção carnal e prática libidinosa. O que é mesmo conjunção carnal? Alguém falou aí, eu esqueci. É a penetração do pênis vagina. É a penetração do pênis na vagina. Perfeito. Professor, desculpa. Oi. Repete de novo, fazendo favor, a lei? A lei? Tá aqui, ó. 13.718 de 2018. Tira print aí, gente. Filma, tira print, bate foto. Faz um Telegram, né? Bumerangue. Faz tudo aí. Conjunção carnal, então, você falou, Tarek, que é a penetração do pênis na vagina, né? Sim. A penetração tem que ser completa? Não. Não. Não precisa ser completa, né? O pênis ele tem que estar ereto? Olha. Como é que vai penetrar, professor, se não tiver ereto? Acontece. Ô, prof, e, por exemplo, esses malucos aí que estupra a criança com um dedo, por exemplo. E aí, tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. O que é? A gente está perguntando a diferença de conjunção carnal e de prática libidinosa. A conjunção carnal, a gente falou, é a penetração do pênis na vagina, completa ou incompleta, ele estando ereto ou não, com ejaculação ou não. Tá bom? Então, isso tudo vai definir a conjunção carnal. A prática libidinosa já é outro sentido. O que é a prática libidinosa? Quando a pessoa faz alguma coisa para saciar o apetite sexual dela, a vontade dela. Não precisa ser diretamente sexo. Pode ser, por exemplo, masturbação. Exatamente. A prática libidinosa é para saciar aquela lascívia dela, aquela vontade, aquele desejo. Então, qualquer outra coisa diverso do estupro, assim, ou seja, diverso da conjunção carnal,
é a prática libidinosa, tá bom? Então, isso que você falou agora há pouco aí, de colocar o dedo na criança, isso tudo aí, é enquadrado como prática libidinosa, tá? Ah, sim, entendi. Nossa, revoltante, professor. O Deveria sexo ser. oral também, né? Sexo oral também. Sexo oral também, tá bom? Mordida, a pessoa agarrou, chupão, isso tudo aí pode ser enquadrado como prática libidinosa, tá? Professor, eu acho que vai destoar um pouquinho, né, não vai destoar tanto, né, da pergunta. Mas existem algumas práticas, por exemplo, tem uma série que eu acho que chama Mindhunter, na Netflix, que ele aborda um pouquinho dos casos mais famosos lá dos Estados Unidos, em que alguns desses serial killers, eles tinham prazer em crimes diversos, né, prazeres sexuais que eles mesmos relatam, como amputação de vários membros ou coisas do tipo. Isso se encaixaria na prática libidinosa, né, levando em consideração o que o Batista falou? Sim, sim. Mas nesse caso aí, a gente tem que ir pelo crime mais grave, depois ir pelo crime menos grave, de acordo com a pena da lei, né? Nesses casos aí, eles eram também condenados por homicídio, né? Então, tinha um homicídio e tinha, junto com ele, outras práticas também de crime. A lei lá, ela acaba sendo diferente daqui do Brasil. Mas no Brasil, poderia ter algum enquadramento nesse sentido também. Porque eu vi essa série. A maioria deles, eles tinham a prática libidinosa ou a condição carnal antes da morte, né? Eles cometiam esses atos. Eu vi até um caso lá que o cara... E o mais estranho, né? O mais revoltante é que são casos reais aqueles, né? Essa série é baseada em casos reais. Apesar da série ser fictícia, tudo, até os nomes das pessoas que cometeram os crimes, eles colocam os mesmos, né? Lá, os históricos, tudo. Então, não, é Mindhunter, não é isso? Alguém perguntou aqui o nome da série. Isso, E aí, Mindhunter. esses casos lá, eles seriam enquadrados aqui de maneira diferente. A gente teve até um caso aqui parecido com isso, que teve uma relação sexual, só que acabou depois sendo comprovada que foi consentida, homicídio, e teve realmente amputação, né? A pessoa cortou os braços, pernas depois, e a gente conseguiu comprovar isso também. Só que nesse caso, a amputação foi feita em morte, a pessoa tinha morrido já. Então, não foi feita em vida, né? Então, tem uma pena menor. Tá bom? A gente falou agora há pouco sobre isso. No número 2 aí, ó. Quais são os vestígios que eu posso encontrar durante a prática médica de sexologia forense? O que eu posso encontrar? Vocês falaram aí do ímen, né? Que ele pode estar rompido ou não, né? Vocês falaram aí, alguém falou aqui no chat de presença de esperma ou não, né? Que aí, no caso, seria retratado pelo PSA ou pelo espermatozoide, né? Sempre que vai ter PSA, vai ter espermatozoide? Sempre que eu tiver um, vai ter outro? Não, o cara pode ter feito vasectomia, mas pode Perfeito. encontrar tecido masculino, né? As células do pênis do Perfeito. homem. Se ele não chegou a ejacular, ou se ele tiver feito uma cirurgia de vasectomia, a gente só vai encontrar PSA. Então, espermatozoide a gente não vai achar, tá? As células masculinas a gente pode achar também, só que não é um exame muito prático. Por exemplo, aqui no ML a gente não faz esse tipo de exame para ver se tem células masculinas que foram ali, que cometeram aquela conjunção, tá bom? Fosfatase ácida também a gente acha, que também é liberado pela secreção durante esse ato em si, tá? Tipos de ímen. Eita, professor, eu não sabia nem que tinha tipos, agora imagina como é que eu vou saber quantos tipos tem, né? Gente, tem um livro tem umas 400 folhas. Ele fala só sobre ímen, imunologia, para você ter uma ideia. Né? No livro do França aí, que vocês têm, ele traz alguns ímens, não são muitos não, acho que tem uns 20, 25 ímens, sabe? Não são muitos não. Eu vou querer saber todos? Claro que não. Eu vou colocar alguns aqui, e aí vocês vão ver que o nome do ímen já retrata a formação dele. Então, não é nada difícil, não.
tá? E por que que eu tenho que saber, professor? Porque quando você for fazer o exame, você precisa saber os tipos de ímã para ter uma noção do que foi lesão, do que não foi lesão, do que se é compatível com lesão ou não, tá? No livro aqui parece que é tudo a mesma foto da vagina, assim, só que só o ímã que está desenhado diferente. Essa foto aí do Francis que vocês estão vendo é um boneco. É um boneco de massa, de cera, que aí ele, se vocês observarem, ele tá até sem luva, né? Fazendo o exame. Então, ele molda o ímã e aí coloca lá e tira a foto. Então, o exame, a impressão que dá no livro é que é a mesma mulher, mas não, é um boneco de cera, tá? Se vocês avaliarem, a mulher é a mesma, até a posição dos pelos pubianos que está aí na foto é a mesma. Um está espelhado e o outro não, mas é a mesma mulher. Então, eu reparei. É, Achei muito estranho. é um boneco. Devemos avaliar se há gravidez ou doença sexualmente também? É importante, gente? Sim, vai até caracterizar se a mulher ela tem uma vida sexual muito ativa, se ela tiver alguma doença transmissível. O detalhe da gravidez é porque no começo não tem como detectar, né? É complicado, mas é sempre bom. Mas aí, vamos dizer aqui, Tarek, tu tá lá no teu exame lá em Chupinguaia, né? Chupinguaia, bem aí, e aí o delegado pede para tu fazer o exame. Aí tu chega lá, a mulher fala que foi vítima de estupro. Ela fala que estava andando para casa de bicicleta e aí uma pessoa abordou ela, colocou um pano na boca dela e ela apagou. E aí ela acordou depois de algumas horas e estava sem calcinha, sem roupa. E aí foi para a urgência e emergência e o delegado pediu para tu fazer o exame de conjunção carnal nela lá, tá? E aí você faz o exame e você pede ou não pede o exame de gravidez? Lembrando Ainda que não, porque é muito 12 cedo, horas né? atrás, no máximo. Não, porque tem que estar 72 horas. 72 horas é do PSA. Ah, é. Gente, eu sempre peço. Eu repeti A também. pessoa não vai estar grávida nunca. Eu sei. Você tem que afastar a hipótese. Já aconteceu casos, inclusive essa história que eu contei agora foi esse caso, que a pessoa chegou no ML e queria fazer o exame porque dizendo que tinha sido vítima de estupro. Não tinha nada de lesão, nem escoriação no corpo, nem no chão, nem nos glúteos, nem nas costas, nada, nada. Aí eu peguei um pote de urina e falei para coletar a urina, para a gente fazer um exame. A pessoa aceitou, ok, vamos fazer. E veio o exame positivo, gravidez. E aí? Por quê? Ela queria só abortar, né? De uma forma legal. Exatamente. Ela já estava grávida e ela queria justificar que foi vítima de algum crime, de algum estupro, para poder ter o direito de abortar. E se eu tivesse feito um laudo falando que tinha coisa de sinais de aborto, eu ia conseguir. Ah, professor, mas hoje a pessoa pode ir lá e fazer o aborto sem ir no IML. Realmente, isso aí é possível hoje em dia. A pessoa vai direto na maternidade e consegue fazer isso. Se eu sou médico lá, eu não faço, não. Mas existe essa lei que prevê isso. Depois vocês vão ver isso em ginecologia e quando eu falar de aborto, a gente vai voltar nesse assunto. Mas, olha lá, eu afastei a hipótese de gravidez daquele alegado evento. Então, ela estava grávida, mas não foi relacionado àquele alegado delito, tá bom? Perfeito? Perfeito, prof. A gente falou aqui agora há pouco se a vítima apresentar deficiência mental. E aí? Não precisa ser só deficiência, né? Pode ser, às vezes, uma síndrome de Down, por exemplo. E aí a pessoa é vítima de estupro. É pior? É um crime pior?
Sim, prof, ela é vulnerável. Exatamente. É vulnerável também. Então, se enquadra como estupro de vulnerável, né? Se realmente for comprovado essa ação, tá? Periciando a... Mas normalmente, quando Oi. tem essa questão de alguém com deficiência, é da própria família mesmo que estupra. Eu conheci o caso de que um tio estuprou a sobrinha e a sobrinha tinha síndrome de Down. E normalmente, quando a pessoa tem assim, dificilmente vai atrás. Até porque a pessoa com uma síndrome de Down, alguma coisa assim, não vai ser tão consciente do que está acontecendo. Não que ela não está sendo exposta a alguma coisa, mas ela também não vai estar realmente, tipo assim, dependendo do nível, né? E a família normalmente procura ocultar quando alguma coisa acontece com um filho especial, alguma coisa assim. Não é uma coisa que a gente vê muito seguido. Olha, Estela, não é uma regra não, tá? Sobre isso não. Mas uma coisa que você falou aí é verdade. A maioria dos casos, gente, de pessoa tem com a criança é muito maior. Ela tem uma relação de confiança ali. Então, a oportunidade de fazer algo errado é muito maior. Então, é verdade. A maioria dos casos, a pessoa que cometeu essa infração, esse crime, ela está naquele convívio ali. Mas não é verdade que a família oculta, certo? A família geralmente denuncia e tem casos de morte, inclusive, de uma pessoa matar a outra. Então, não é uma regra isso, tá? Pode ter caso que a pessoa oculte? Pode. Pode ter caso que a pessoa esqueça? Pode. Mas não é uma coisa assim habitual, não. A gente vê várias queixas no ML. Felizmente, a maioria das queixas são negativas. A maioria das queixas é uma alegação, alguém que viu alguma coisa diferente. Então, assim, mais de 80% são exames que apresentam sinais de negativo. Não tem qualquer histórico de condição carnal. A prática libidinosa, uma carícia, um beijo, outra coisa, às vezes a gente não consegue dizer se teve ou se não teve, tá? Mas a condição carnal, felizmente, a maioria ela é negativa, tá bom? Pericianda maior de 14 anos e menor de 18 anos. Praticou condição carnal consentida. É crime? Vejo o Não. pessoal pensando aí no vídeo. Não. Também acho que não. Não, né? É uma relação consentida. Acima de 14 anos, a pessoa... Antigamente tinha o crime de sedução, né? Que era até Antigamente tinha. 18 anos. Hoje em dia não existe mais, não. Exatamente, tinha esse crime mesmo, sedução. Hoje em dia, não. A pessoa com 14 anos, ela pode ter condição carnal, pode fazer sexo e não é crime, tá bom? Desde que seja consentida. A pessoa menor de 14 anos, se ela fizer qualquer relação sexual, seja uma condição carnal, com pessoa maior de 18 anos ou maior de 14 anos, é crime. A menina tem 13 anos e ela quis fazer sexo e fez. É crime. Nesse caso, é crime. Tá? É crime. Eu peguei um caso na ML lá, a menina tinha 13 anos e ela denunciou um rapaz porque ele não pagou para ela. Ele prometeu R$ 50 para ter a conjunção carnal com ela, para realizar o sexo, e eles fizeram sexo. Inclusive, por incrível que pareça, foi ali naquela praça lá do trem, lá do Rio, como é que é o nome? Esqueci. Naquela grama ali, foi ao ar livre. E aí, teve relação sexual lá, e aí ela denunciou ele na polícia por não ter pago. Ela não fez denúncia porque foi vítima de estupro ou qualquer outra coisa.
ela denunciou porque ele não pagou R$ 50 para ela. Meu Aí o Deus do delegado céu. apurou o caso, viu que ela tinha 13 anos, ela sabia quem era o rapaz, deu o nome dele, deu telefone até, e aí ela foi para o ML fazer o exame. Chegou no ML, ok, teve relação sexual? Teve. Fiz PSA, espermatozoide, fiz todos os testes, negativo, porque ele usou camisinha, então não deu positivo nada disso. O ímã dela tinha ruptura, mas não era recente, era uma ruptura antiga. Ela falou que já tinha relação desde os 11 anos de idade. Ou seja, o cara cometeu um evento só, ele teve uma relação sexual com ela. Do ML, da parte do exame, eu não consegui dizer se foi ele que cometeu a última relação. Mas aí o delegado vai utilizar outros meios para apurar. E o cara vai responder por crime de estupro, né? Mesmo ela querendo ou não. A vítima com idade menor de 18 anos e maior de 14 anos. Tem agravante? Vocês vão ler lá no texto falando sobre isso, tá bom? Se agrava a pena nesses casos que a vítima está entre 14 e 18 anos, tá? Quando eu falo vítima, é quando a pessoa não quis, tá, gente? Vítima, tá? Professor, aí a Não abaixo pessoa de responde. 14. Oi. Aí o criminoso ele responde por 2 crimes? Como Tem assim? isso ou não? Por ela ser de menor de idade, e, Aê! e por ser um estupro? Não, aí ele vai enquadrar em um só. Ou ele vai ser uma coisa ou vai ser outra, tá? Ah, sim. Pode ter acontecido outros crimes, aí vamos ver lá se enquadra, tá bom? Quando Professor, Oi. por exemplo, eu não sei se já perguntaram, que minha internet está travando um pouquinho. Se quando é da mesma idade, por exemplo, 2 de 14 anos, aí é considerado crime? Mesmo consentido? Não. Acima de 14 anos, você fez aniversário hoje, meia-noite, e completou 14 anos. Meia-noite e 1, a pessoa pode ter a sua relação sexual consentida, que não é crime, tá bom? Não tem problema, não. Prof, Oi. eu não entendi essa do item 7. Se 7. tem agravante ou não. Assim, eu não falei ainda se tem ou se não tem. Eu deixei para vocês lerem lá no texto. Mas o que eu estou Tá bom, prof. aqui é se a pessoa for vítima de estupro com 20 anos e outra com 15 anos, se é pior ou não, tá bom? Se existe Tá alguma bom. por a pessoa ter entre 14 e 18 anos, tá? Tá bom, prof. Mas eu não dei spoiler não ainda. Pode ficar tranquilo. Tá bom, vou ler aqui. Quando a vítima, por qualquer causa, não oferece resistência, existe agravante? A gente já até falou aqui no começo da aula, né? Se ela não pode oferecer resistência, existe um agravante, tá bom? E a gente vai ler também lá depois nos artigos do Código Penal. Então, gente, o que o médico legista ou o médico que está examinando, ele tem que fazer, certo? Os textos da medicina legal referem que o papel da perícia é informar, examinar e relatar fatos de interesse, tá bom? Existe um termo muito comum na medicina legal que fala visum e repetum, ou seja, ver e repetir. Você vai ver o exame, ver o que você encontrou e vai repetir o que você encontrou no laudo. É lógico que hoje a gente sabe que a medicina não é somente isso, não é só ver e repetir. Existe o ver, repetir, interpretar e discutir aquele caso, tá bom? Porque a gente precisa, às vezes, mastigar e dar informações que, se você simplesmente ver e repetir, você não vai conseguir passar a informação que você quer, né? Então, ver e repetir, ok, mas não é só isso. Então, o perito deve cumprir. Ficou um negócio na frente aqui, né? Deixa eu ver se consigo tirar. O perito, para cumprir sua missão, deve saber o quê? Saber por que ver. Saber para que ver. Saber o que ver. Então, assim, não tem sentido, né, gente?
eu chegar lá e tá, mas por que que eu tô vendo que tem uma ruptura imenal aqui recente? Qual é a importância disso? Para que que eu tô vendo que eu encontrei um PSA positivo aqui, certo? E quando eu encontrar isso, como é que eu vou saber o que é isso? Eu tô vendo aqui, mas eu não sei o que que pode ser. Ah, essa ruptura aqui não é ruptura, é uma vaginose. Essa lesão aqui anal não é realmente uma lesão anal, é uma hemorroida e por aí vai. Então, vocês têm que identificar outras causas também. Saber fundamentar com lógica, bom senso e técnica o que vê. É o que eu falei ali na frente. Não é somente ver e repetir. E saber relatar o que vê. Se vocês não souberem escrever de maneira que se faça entender, às vezes você vai ser chamado algumas vezes para explicar isso, tá? Uma vez, duas vezes, três vezes, até você ser entendido de fato. Dúvida até aqui? A aula hoje é mais rápida, acho que já está perto do fim. Os alvos do exame pericial são os vestígios de condição carnal e ou de outros atos libidinosos praticados contra a vontade da vítima, tá bom? Então, todos esses vestígios a gente vai ter que ter informação e coletar. Os vestígios do emprego de violência para constranger a vítima. Quando eu falo constranger, vocês vão ver que tem um sentido amplo, tá? E lá no Código Penal é justamente isso que tipifica o crime de estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, tá bom? Vocês vão ler lá, eu quero que vocês leiam com a mente aberta. A grave ameaça, como ele está falando aqui, ó, que pode ser empregada para constranger a vítima. Ela não deixa vestígios, tá bom? A ameaça não deixa. A lesão física deixa. A ameaça não. Ah, professor, não entendi nada. Cara, várias vezes a gente encontra isso no ML, a pessoa vai falar assim, não, ele me ameaçou, ou ameaçou outra pessoa da minha família, ou falou que se eu contasse, ele matava minha mãe, matava meu pai. Isso aí não deixa vestígios. Eu estou falando que é mentira a história? Não, mas não deixa vestígios. E o perito, ele não consegue avaliar isso. Isso aí o delegado vai avaliar, o agente de polícia, ele vai avaliar esse contexto todo. A violência física, a gente consegue ver, a gente consegue repetir, a gente consegue mensurar. Mas a grave ameaça ela fica sem elementos, tá bom? E olha que eu coloco ali, gente, grave ameaça. Não basta ser uma ameaça. A pessoa falar uma ameaça, eu vou falar que você colou na prova de medicina legal. Isso não é uma ameaça grave. É uma coisa assim, tá bom, então fala. Eu prefiro que você fale do que eu ser vítima de algum estupro, tá bom? A grave ameaça é coisa de morte, de vida, ameaçar alguém de fato. E a gente já falou aqui, né? Aqui tem umas definições que o professor Genival Veloso França traz. Alguém lê aí pra gente? Em geral, entende-se por ato libidinoso toda prática que tem por fim satisfazer completa ou incompletamente o apetite sexual, o qual pode traduzir-se, algumas vezes, em transtorno da preferência sexual. Continua. Além dele, girar em torno da esfera sexual deve ser indiscutivelmente obsceno e lesivo ao pudor mínimo. O ato libidinoso, além da conjunção carnal, manifesta-se nas mais variadas situações. No coito ectópico, na masturbação, nos toques apalpadelas de mamas, coxas e vagina. Na palpação de nádegas, não dá para ver direito? Na contemplação lasciva, nos contatos voluptuosos de forma constrangedora. Então, observa, gente, que a prática libidinosa, ela engloba tudo, né? O que não for conjunção carnal, acaba sendo prática libidinosa, ok? Já a conjunção carnal, Sharon, pode continuar, por favor.
O entendimento sobre conjunção carnal continua o mesmo como sendo a introdução completa ou incompleta do pênis na cavidade vaginal, ocorrendo ou não ejaculação, não se tendo como tal a cópula vestibular ou vulvar, nem o coito oral ou anal. Perfeito. Então, gente, aquele esfrega-esfrega que tem entre uma genital e outra, sem penetração, é prática libidinosa, tá bom? Conversão carnal é quando ocorre somente a penetração, aí sim, tá bom? Então é isso, para a aula de hoje foi rápido, gente. Vocês responderam tudo ligeiro, então foi tranquilo. Na próxima aula, gente, eu vou precisar que vocês estudem, que a gente vai falar um assunto mais aprofundado, tá? Genival Veloso França, capítulo 8, Código Penal 213 a 226 e a Lei de Importunação Sexual. A gente está com uma aula em aberto que a gente precisa marcar. Algum dia à noite que a gente pode fazer? Pode ser, professor. Se quiser hoje também, tem nada não. Hoje eu tenho plenária do CRM, cara. O governo está querendo aprovar médico sem revalida, aí vai ter uma reunião. Eu vi isso, hein? Vai ter uma reunião. Professor, essa norma não é inconstitucional, porque o revalida, ele é nível nacional. Como que o governador vai disciplinar? Exatamente isso. O CRM vai entrar com mandado de segurança, né? Na verdade, o CFM, né? A gente vai ter uma reunião hoje junto com o pessoal do CFM para entrar com mandado de segurança, tá? Nossa, eu acho um absurdo essa lei. Não deixa não, prof. Briga lá por nós. Vou brigar. A briga... Dá um apoio moral lá, estou... O resultado eu não sei. Mas a briga eu garanto. Inclusive agora, 4h30, vai ter uma coletiva lá. Eu não vou poder ir, mas vai ter uma coletiva no CRM sobre isso, na imprensa. Professor, essa reunião ela é online? Como que ela é? Ela é online. Aí o público não pode participar, não? Não pode porque é para os conselheiros. É para os conselheiros. Tá? Mas assim, semana que vem eu tô livre, qualquer dia à noite aí eu tô livre. Vocês só me falar o dia que vocês querem, a gente faz uma aula aí rápida de 7 às 9, até umas 8h30 já é suficiente. Tá bom? Beleza. A lista, eu não sei se todo mundo tá aqui, que estava no começo da aula, mas a lista dos grupos, vocês viram, né? Alguém não viu? Sim. Deixa eu compartilhar. Professor, a gente estava tendo a ideia de colocar meio a meio, tem como ou não? Como assim, meio a meio? Dividir, porque tá vendo que o amarelo tem mais gente? É porque eu dividi pelos grupos, entendeu? Aqui, ó. Porque se eu colocar meio a meio, aí vai ficar a gente do grupo... tá. Tem outro. Mas aqui tem 16, ó. E aqui tem 15, né? 15. Professor, eu não coloquei meu nome aí não, mas como eu tomei a vacina agora, e esse verde é só na outra semana, eu acho que vai dar para eu entrar no verde. Mas eu posso entrar depois? Vamos esperar você vacinar e você justifica que vacinou, então, Sharon. Então, eu tomei a minha primeira dose essa semana, foi na terça-feira. Mas aí tem que esperar a segunda, então, né? Mas a segunda é 90 dias, eu tomei a Pfizer. Ah, tomou da Pfizer, né? Tá, você que sabe. Dá para você entrar... eu aviso, então, porque como o verde é só na outra semana ainda, né? Dá tempo, né? Não, beleza. Tá bom, obrigada. Tá bom. Tranquilo, gente. Alguma dúvida aqui sobre os grupos? Professor, tá faltando eu aí, um dos grupos. Eu faço só medicina legal na turma do 3º B. Eu acredito que eu esqueci de colocar meu nome na lista lá. Qual que é o seu grupo aqui? Meu grupo? Nossa, eu nem sei, deixa eu ver aqui. Não, João, pelo amor de Deus, cara. Que muito do 6, João, do 6. Do 6. Pelo amor de Deus, cara. É porque o pessoal sempre escreve meu nome, professor. Eu nunca sei qual é o grupo. É tipo isso. Pronto, Tarek, ficou na metade, tá feliz? Não, o Romeu tem que ir pro verde lá, ele quer ir pro verde. O Pedrotti falou que quer ir pro verde também. Ah, é verdade, teve gente que mudou, parece. Falei nada, não. Falou sim, para de mentir. Agora sim, 16. Falou sim, eu. Tá querendo morrer, Romeu? A turma de vocês ficou melhor, gente. Ficou uma aula sim, uma aula não, né? Ficou mais